Só existem duas formas possíveis de vocês terem chegado até aqui. Primeiro, você já conhece o canal, já se inscreveu e sabe que tem vídeo novo. Segundo, você já assistiu o filme Freaks, achou o filme fodástico, ficou impressionado e quis entender um pouco mais como aquelas pessoas conseguiram atuar tão bem e como existem efeitos especiais tão incríveis em 1932. Independentemente do motivo que você chegou até aqui, existem 3 coisas que você deve fazer antes de prosseguir com esse vídeo. Primeiro, se inscrever nesse canal, por aqui. Segundo, compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E terceiro, senta, respira e prepara o psicológico. Está começando o Obras Malditas. Obras Malditas é uma análise filosófica de filmes e livros que perturbaram e ainda perturbam o status quo da sociedade, rompendo com a corrente mainstream e descendo ao mais profundo underground, onde as perturbações sociais e psicológicas tomam vida. Contos fantásticos, surrealismo, gore, trash, humor negro, cult e muito mais. Senta, respira e prepara o psicológico. Está começando o projeto Obras Malditas. Assim como a maioria dos seus protagonistas, o filme Freaks de 1932 foi rejeitado, excluído e escondido da sociedade, considerado um insulto e uma perversão, recebendo a alcunha de filme maldito. Reza a lenda que depois que uma grávida abortou espontaneamente no cinema e outras pessoas terem passado mal, o filme foi banido e trancafiado para que ninguém mais o visse. Freaks foi feito apenas 5 anos depois que o cinema aprendeu a falar. Se fosse produzido hoje, nos dias atuais, seria considerado um drama, possivelmente um bom drama, mas não seria considerado nenhum blockbuster. Porém, no período em que foi feito, tornou-se um terror dos mais assustadores, não somente pela sua estética grotesca, mas por acusar uma sociedade no seu ponto mais falho, sua hipocrisia e seus valores. E nisso o filme acerta como nenhum outro. Debaixo da lona de um circo dos horrores itinerante, acontece um triângulo amoroso não muito típico. Cleópatra é uma bela trapezista, amante do levantador de peso Hércules e amada pelo anão Hans. Os 3 vivem com uma trupe de circo dos horrores, onde os demais, além de Hans, são personagens com algum tipo de deficiência. Os únicos com normalidade física são Cleópatra e Hércules. Hans é herdeiro de uma grande fortuna, e Cleópatra decide juntamente com seu amante, Hércules, dar um golpe em Hans, casando-se com ele, matando-o e herdando sua fortuna. E aí eu pergunto, quem são os monstros? Freaks só poderia mesmo ser fruto de seu tempo. Mesmo assim, não envelhece e nem sua crítica perde-se com o passar dos tempos. Permanece atual e propício ainda nos dias de hoje. Em 1932 ainda não existiam os códigos de produção que de 34 a 66 limitou a liberdade de expressão no cinema. O politicamente correto ainda não oprimia as produções artísticas, e os filmes se preocupavam mais em preparar um conteúdo bem elaborado e que faça sentido do que entupir suas produções com efeitos especiais. O drama foi contado da forma mais chocante que a sua época pôde oferecer. Produzido pelo estúdio MGM para rivalizar com o concorrente Universal Studios, que havia lançado 1 ano antes o bem-sucedido filme Frankenstein, do qual, aliás, eu já fiz uma vídeo resenha. Quem quiser dar uma conferida é só clicar aqui. Infelizmente, logo após o seu lançamento, foi retirado de cartaz pelo apelo negativo do público. Mesmo antes de rodar nas salas de cinema,
grande parte dos diretores da MGM se opuseram ao lançamento do filme. Freaks foi baseado num conto de terror de Todd Robbins, intitulado Spruce, e foi dirigido pelo seu xará Todd Browning, que já nesse tempo era conhecido como Edgar Allan Poe do cinema. O mesmo que dirigiu Drácula em 1931, o filme que imortalizou Bela Lugosi, também produzido pela Universal Studios. I am Dracula. Entre relatos de abortos espontâneos e ataques cardíacos nas sessões do filme, a obra foi rejeitada logo nos primeiros dias de apresentação. Trancafiada e somente após 30 anos, voltou a ser exibido em cinemas de meia-noite nos anos 60 e 70 e festivais amadores. Relembrado em 1962 no Festival de Cannes, ganhando o título de Cult Movie. Browning fazia questão da participação efetiva do elenco não convencional do filme. Enfatizou cenas expressivas que focalizavam as expressões faciais e as emoções dos freaks. Priorizou as cenas de close nas expressões, atos e ações dos personagens. Porém, a maioria foi cortada e reeditada, sobrando poucas cenas do gênero, como o sorriso marcante do Slizzy, que virou um símbolo do cinema e da cultura. Pouco se sabe sobre Slizzy. Data e local de nascimento, assim como o nome verdadeiro, é uma suposição. Slizzy pode ter nascido no Bronx, Nova York, Santa Fé, Novo México, ou em Yucatán, no México. Sofria de microcefalia, uma condição neurológica em que o tamanho da cabeça é menor do que o comum. E por isso tinha um crânio bem pequeno, baixa estatura e retardamento mental severo, como se fosse uma eterna criança. Não se sabe ao certo se Slizzy usava vestido para facilitar a realização de suas necessidades, ou se foi a pedido de Todd Browning para que ele ficasse ainda mais bizarro no filme. O fato é que daí então passou a se vestir dessa forma. Cativava a todos, sempre com um sorriso carismático no rosto. Morreu aos 70 anos em um asilo para idosos em 1971. Um detalhe curioso é que a banda Ramones fez referência ao Slizzy com um personagem chamado Pinhead, que aparecia nos shows, e ao filme com a música Gabba Gabba Hey. A frase está incutida na música Pinhead, que continha a letra Gabba Gabba nós aceitamos você, você é um de nós, retirada de uma das cenas mais fortes do filme. Google gobble, Google gobble. We accept her, we accept her. Google gobble, Google gobble. One of us, one of us. Google gobble. They're going to make you one of them. My big up. Google gobble. Google gobble, Google gobble. We accept her, we accept her. Come on.
Get out! You hunter! Get out! You! Make me one of you! Will you? Well, what are you going to do? What are you, a man or a baby? E mais recentemente, Slits também foi homenageado no seriado American Horror Story Asylum, com o personagem Pepper, interpretado por Naomi Grossman. Johnny Eckert, conhecido pelo apelido de Half Boy, garoto metade, nasceu em 1911, em Baltimore. Embora saudável, nasceu sem a metade inferior de seu corpo, cessando logo abaixo das costelas, uma deformação chamada de agenesia sacral. Foi um de 2 gêmeos. O outro irmão, Robert, nasceu sem nenhuma deficiência. Johnny Eck, como preferiu ser chamado, viveu até 1991, completando 79 anos e fez mais do que a maioria das pessoas com pernas faz. Artista, fotógrafo, mágico, pintor, motorista de carro de corrida, nadador, ator, condutor de trem e mais. Desde 2001 existe um projeto de filmar a biografia de Eck, no qual ele e seu irmão gêmeo seriam interpretados pelo ator Leonardo DiCaprio. O roteiro do filme ficaria ao cargo de Caroline Thompson, a mesma de Edward, Mãos de Tesoura. Até hoje o projeto ainda não foi realizado, mas nunca é tarde. Prince Handel. Seu nome verdadeiro perdeu-se na história. Filho de escravos indo-britânicos, nasceu em 1871, na Guiana, antiga Guiana inglesa. Nasceu sem pernas e braços. Para se deslocar, serpenteava com habilidade de um lado para o outro. Tornou-se atração em circos de horror como Torso Vivo, ou ainda Homem-Lagarta, como era chamado. Foi um habilidoso carpinteiro e se virava bem utilizando sua boca e os ombros para fazer a barba, escrever, pintar, enrolar seu cigarro. Aliás, a caixa de cigarro que aparece no filme foi feita por ele próprio. Era bem-humorado, inteligente e confiante. Dizia brincando que um dia chegaria a construir sozinho sua própria casa. Falava francês, inglês, alemão e hindi. Fora do filme, era um mulherengo e tinha muitos filhos e filhas. Morreu aos 62 anos de ataque cardíaco, em 1934. Todd Browning baseou-se na sua própria experiência de trabalho em circos itinerantes. Quando ainda adolescente, abandonou os pais ricos para se aventurar no circo. Especialmente entre 1840 a 1970, os chamados Circo dos Horrores, ou Circo de Aberrações, ou ainda Freak Show, porém divulgado pelo nome politicamente correto de Circo de Curiosidades Etnológicas, circulavam principalmente entre Europa e América, exibindo como atração principal pessoas deformadas geneticamente ou por doenças ou defeitos físicos. Abandonaram vender crianças deficientes ou fora dos padrões de normatização social era costume na época. Life! Oh, surprise. Ladies and gentlemen, the terrible elephant man. Além de Freaks, alguns filmes inspirados em personagens reais que passaram pelos Freak Shows foram Joseph Merrick, o Homem-Elefante, retratado no filme dirigido por David Lynch em 1980, do qual eu estou especialmente ansioso para fazer uma resenha desse filme aqui, no projeto Obras Malditas. Saartjie Baartman, A Vênus Negra, também retratado no filme de 2010, do qual fala com maior ênfase nos zoológicos humanos, ao qual volta e meia eu relaciono em meus estudos quando falo em neocolonialismo. Outro personagem muito conhecido é Maurice Tillet,
que inspirou a criação do personagem Shrek. Se não me engano, este não passou pelo Circo dos Horrores, mas apesar de falar 14 idiomas, ser poeta e ator, teve que se vender como espetáculo em shows de luta livres, chegando a tornar-se campeão dos pesos pesados, e também atuando em atrações similares devido a uma doença chamada acromegalia, síndrome que causa deformações ósseas. O filme inicia com a mensagem introdutória, esclarecendo que os seres ali retratados são seres humanos dotados de sensibilidade, que sofrem ao longo do tempo apenas pelas suas deformações naturais e pelo injusto comportamento das pessoas tidas como normais. No drama, os verdadeiros vilões são duas pessoas dotados de atributos físicos invejáveis pela plateia. Uma trapezista sedutora chamada Cleópatra e um halterofilista metido a fortão chamado Hércules. Mas afinal, entre amores e dores, ao mostrar o cotidiano dos protagonistas tidos como normais, o filme revela sua intenção de apresentar a humanidade dos freaks e a monstruosidade dos que são considerados normais. É isso aí, senhores, chegamos ao fim. Nesse Obras Malditas de número 6, quero mandar um abraço para o Thiago Calago e para o Ítalo Araújo, que sempre estão seguindo esse projeto. Quero mencionar aqui também alguns sites que utilizei para fazer a pesquisa desse filme, que são Ecosocial, Injeção Cinéfila e o site O Calafrio. Deixo aqui também indicação do livro Da Natureza dos Monstros, de Luiz Nazário, de onde tirei grande parte das informações desse vídeo. Mais uma vez eu peço que deem uma olhada na página do Facebook sobre artes e filosofia, e também deem uma conferida no nosso site, onde eu deixo descrito todo esse projeto. Então deem uma conferida em www.portalalexandria.com. Conheçam também as outras obras analisadas nesse projeto. Se inscreva para acompanhar e receber os vídeos novos que ainda virão. Não esqueça de deixar o seu joinha por aqui. E o mais importante, deixar o seu comentário para a gente continuar a discussão sobre esse filme. Muito obrigado e até o próximo vídeo.